ela foi reduzindo, ela foi ficando mais lenta, né? E até a implantação das empresas com as quais nós assinamos protocolo de intenção, ela deu um gap, ela diminuiu a sua velocidade, né? Nós sentimos também isso, embora não tenha parado esse fluxo. É tão forte o apelo, né, da infraestrutura criada no entorno do porto, no porto e no seu entorno, que é incapaz, mesmo essa crise, né, essa crise aguda que o país atravessa, não foi capaz de parar, apenas de reduzir a sua velocidade. Qual a causa disso? Por que São Gonçalo, por que o PECEM se saíram melhores? Porque já são investimentos em andamento, já estavam previstos antes, esses investimentos trazem outros, qual a avaliação? Pois bem, na verdade tudo começa com o porto, né, e continua com ele. O porto, a partir do momento em que ele foi concebido e ele foi se implantando, uma infraestrutura muito forte acompanhou a implantação do porto. Não só o porto em si, enquanto equipamento marítimo, né, mas também todo o entorno, o retroporto do PECEM, ou de São Gonçalo do Amarante, sofreu fortes investimentos, né, tanto federais quanto estaduais, ao longo de mais de uma década. E isso impacta no sentido positivo de trazer tudo o que é necessário para a mobilidade urbana, né, a qualidade de vida, que no fim afeta a população, com a chegada de equipamentos que antes São Gonçalo nem sonhava ter. Então foi um processo muito rápido e por isso é que faz com que São Gonçalo hoje seja, como se diz, a bola da vez, né? Quando se pensa, né, na questão de investimento no Ceará, o primeiro município que vem à cabeça das pessoas, pelo menos dos investidores, é o município de São Gonçalo do Amarante e seu filho, que é PECEM, que acaba sendo mais conhecido do que propriamente São Gonçalo do Amarante. No Ceará, um dos baques que a crise econômica e política trouxe foi o cancelamento do projeto da refinaria Premium. São Gonçalo sentiu isso porque a economia se organiza em torno de um grande projeto, né? Como aconteceu com a CSP, como aconteceria com a refinaria. Então, os empresários se preparam, o município se prepara, o Estado também, tem toda uma questão de infraestrutura para atender pessoal, para atender a empresa. Como é que São Gonçalo viu esse cancelamento? Qual foi o tamanho desse baque? Esse baque foi muito forte. O porto do PECEM, ele quando foi concebido, ele é um porto planejado, ele foi planejado ainda na década de 1990, foi todo um processo de muito estudo, foi muito bem pensado. Naquela época eu também estava no governo do Estado e acompanhei e ajudei nessa implantação. Pensou-se na questão da criação do porto, um porto offshore, portanto um porto que não tivesse problema de profundidade, de calado, pudesse abrigar, né, atracar grandes navios. A frota marítima mundial está crescendo não só em número, mas também na dimensão, no tamanho dos navios, isso implica em melhoria das condições portuárias. Além do porto, com um retroárea bem avantajado, uma retroárea bastante significativa para o desenvolvimento das indústrias que viriam a se implantar, como de fato começa, já estão se instalando no PECEM, isso tudo foi muito previsto. E duas empresas âncoras foi pensado na época. Uma usina siderúrgica, que aconteceu, ela começou a construção em 2012 e agora, já nesse ano de 2016, começa a operar, né, já começa a produzir as primeiras placas de aço para exportação, já é fato. E a outro ponto, a outra âncora, é como se fosse um shopping center. Vamos imaginar um shopping com lojas âncora, né, que chama a população, né, chama as pessoas para aquele shopping. Também o Porto do PECEM tem essa concepção. A segunda âncora, grande âncora do PECEM, foi uma usina, foi uma refinaria de petróleo, que naquela época do Brasil, dominado, né, monopolizado pela Petrobras, ela pensou-se em fazer com a Petrobras. E a Petrobras, de fato, tinha planos de fazer a refinaria chamada Prêmio 2, né, já que a Prêmio 1 era em outro estado, era no estado do Maranhão, mas com tudo que aconteceu aí, que nós não precisamos aqui repetir, infelizmente nós acabamos sendo penalizados, o estado do Ceará, penalizado com o cancelamento dessa refinaria. Muito embora está tudo pronto para receber uma refinaria, não precisa ser da Petrobras. Eu sempre defendo isso, que nós podemos ir buscar, né, fazer um esforço para ir buscar uma alternativa de uma refinaria que nós temos todas as condições de ter uma refinaria ali naquela região. Vitor, eu preciso chamar um intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando, tá?
E você confere no próximo bloco mais uma matéria da série especial Anuário. Dessa vez é sobre o município de São Gonçalo do Amarante. É já, logo depois do intervalo. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Quem quer crescer, vem pro Sebrae. Das finanças à gestão, dos recursos humanos ao marketing, os cursos Sebrae preparam sua empresa para a independência no mercado. Confira alguns de 26 a 30 de setembro e não perca. Contabilidade na prática, relações interpessoais na equipe, etiqueta corporativa e marketing pessoal, aperfeiçoamento em vendas e gestão de estoques. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. Para Fortaleza seguir avançando, vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Lugar de vereador não é só dentro da Câmara Municipal. Vamos mudar essa realidade e andar nas ruas também. Davidson Alves, 55125, com Roberto Cláudio. Chico Xavier, 55155, velho Chico de 65, seu vereador, Fortaleza precisa de mim, com Roberto Cláudio. Mucuripe, Vicente Pison e Barros Vizinhos. Vamos votar para melhorar. Para o vereador Emanuel, 55128, com Roberto Cláudio. O Ceará está passando pela pior seca da sua história. Os reservatórios estão com menos de 10% da sua capacidade. Para evitar o racionamento em Fortaleza e região metropolitana, o governo do Ceará está adotando medidas sérias. Perfuração de novos poços em áreas de abastecimento crítico e prédios públicos. Construção de novas adutoras e intensificação do combate ao furto de água. Faça a sua parte. Agora, mais do que nunca, cada gota conta. No governo Lula, o Brasil cresceu, gerou emprego, diminuiu a pobreza e melhorou a vida de milhões de brasileiros. Hoje, com um governo apoiado pelos nossos principais adversários, os trabalhadores vivem o risco de perder seus direitos. Por isso, nós escolhemos o outro lado. Estamos ao lado de Lula e queremos você com a gente. Amanhã, às 16 horas, na Praça do Ferreira, para fazer outra vez a fortaleza de toda a gente. Novos caminhos na produção agrícola, geração de bem-estar e autoestima, valor cultural e comercial. O menu é esse e você é nosso convidado. Ceará à Mesa, com Fernando Barroso. A gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Toda quarta-feira, 10 da noite. Ceará à Mesa. O saber dos alimentos ao sabor das oportunidades. Ceará à Mesa. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Um dos destaques da região metropolitana de Fortaleza é o município de São Gonçalo do Amarante. Por causa dos investimentos em infraestrutura, a cidade passa por uma forte expansão. Acompanhe. São Gonçalo do Amarante fica a 60 quilômetros de Fortaleza. É um dos municípios da região metropolitana e tem ganhado destaque no cenário estadual por causa da expansão econômica da cidade, atraindo investidores e novos habitantes. São Gonçalo ela tem se mostrado um município que tem atraído bastantes investimentos e basicamente em razão do complexo industrial portuário do Pecém, que uma infraestrutura de base importante e que atrai para aquela região muitos empreendimentos e demonstra também o fato de que o planejamento urbano hoje ele tem que observar, tem que olhar exatamente essas implicações de repercussões e impactos socioeconômicos que ocorrem na região, uma região muito mais ampla do que o próprio município. 43,97% do PIB de São Gonçalo do Amarante corresponde ao setor de serviços. Em 6 anos, o PIB do município subiu mais de 165 posições
entre as cidades do Ceará. Na medida em que são consolidadas as atividades econômicas, vai se perceber exatamente todos os impactos decorrentes das atividades econômicas que estão ali localizadas. Como também para a própria população, né? Deverá haver certamente um aumento significativo da população residente no município, por conta da atração desses investimentos, né? A necessidade de mais serviços. Localizado no município e caracterizado como expoente econômico da região, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém foi inaugurado em março de 2002. As obras e as operações do Porto Industrial alteraram a rotina do local. A demanda por mão de obra especializada fez de São Gonçalo do Amarante destino de muitos imigrantes coreanos. Em torno desse movimento complexo de crescimento surgiu, dentro da sociedade, uma série de discussões. A situação de São Gonçalo do Amarante e dos municípios que se situam no entorno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém se diferencia um pouco da situação do restante do litoral do Ceará, cujo processo de desenvolvimento econômico está mais fincado na atividade do turismo. Há um receio, por exemplo, de uma favelização, de uma deterioração das condições, por exemplo, ambientais e da população residente, que é um fenômeno que decorre basicamente do crescimento populacional, em razão do crescimento econômico. São Gonçalo, como as outras cidades, como Caucaia, se prepararam na perspectiva de formar essa corrente de receber bem. Há uma rejeição, muitas vezes, por parte de alguns grupos, onde dizem que eles estão tomando o meu lugar. Não, só se toma o lugar quando você não está emancipado, não está capacitado. E a gente sabe que o padrão educacional da Coreia é realmente elevado. Na medida em que a população observa que esse padrão educacional é relevante, ela também é estimulada a se qualificar e a buscar novos estudos. A gente não pode também deixar de considerar o impacto de uma relação que é assimétrica, porque quem vem com o capital, de alguma forma, já se impõe. Do ponto de vista cultural, o professor George Paulino defende que alguns aspectos devem ser levados em consideração para que haja uma troca simbólica entre nativos e imigrantes. Eu acho importante a organização das comunidades locais, né? A participação em conselhos deliberativos, em que eles possam também colocar sua voz e sua visão na tentativa de construir um processo de desenvolvimento que contemple essas comunidades, suas demandas, né, que se possa pensar num encontro cultural que seja menos impactante, né? Para o secretário de Planejamento, o crescimento de São Gonçalo do Amarante também se dá por outros potenciais econômicos da localidade. O Porto Pecém é o instrumento de dinamismo do município, mas não é a centralidade que deve ser olhada somente. Então temos tomado as devidas medidas para evitar que indústrias que venham se instalar em São Gonçalo sejam indústrias com alto teor de poluição, que podem sair muito caro para a sociedade, não somente de São Gonçalo, mas de todo o Ceará e do Brasil. Por isso é importante que haja uma desconcentração de atividades econômicas, não só na região metropolitana de Fortaleza, em outros municípios, como também no próprio estado do Ceará. E Vitor Samuel, secretário do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, continua aqui com a gente no estúdio. Vitor, a gente falava aí do projeto abortado da refinaria Premium e você defendeu, né, disse que nós podemos trazer ainda uma refinaria. Quando você fala em nós, você se refere a um trabalho conjunto de governo, prefeitura? Como é que funciona a prospecção de investimento, tanto para o complexo quanto para o município? Exatamente, eu falo numa parceria mesmo, né? É preciso um esforço conjunto e não só esses dois parceiros, o governo do estado e o governo municipal, mas também a própria sociedade, já que a refinaria ela foi abraçada, né, como um objetivo importante para a geração de emprego e renda, e a sociedade cearense deseja e quer que esse projeto se torne uma realidade. A partir daí, cada um, né, no caso da Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado do Ceará, nós temos mesmo